Boa noite a todos, queridos amigos, amigas. Agradeço, em primeiro lugar, a todos que compartilharam esse convite e que também ofereceram a possibilidade aos seus amigos, familiares, enfim, a estar conosco nesta noite para poder partilhar um pouco a palavra de Deus que nós vamos meditar, proclamar no próximo domingo, que é o quinto domingo da Páscoa, do tempo pascal. Então, enquanto o pessoal vai entrando e os outros vão chegando, eu gostaria então de iniciar a nossa meditação com a oração do Vinde Espírito Santo. Como a Igreja nos ensina ao longo da sua tradição, experiência espiritual e também litúrgica da Igreja, que sempre que a gente lê a palavra de Deus, sempre que a gente medita os textos bíblicos, a gente deve invocar o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que gerou a palavra e que permitiu, pela sua inspiração, que os textos sagrados fossem elaborados, produzidos e transmitidos. Então, é importante a gente invocar o Espírito Santo no início dessa meditação. Então, eu convido a todos a orar junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão da Virgem Maria, para que ela que é a mãe do Verbo encarnado, ela que é a mãe da palavra que se fez carne, interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, então vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa reflexão. Então nós temos no quinto domingo da Páscoa, nós temos na primeira leitura o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 7. E depois nós temos o Salmo responsorial, que é o Salmo 32, 34, 32, 33, dependendo da tradução, né? Se é a versão da 70 ou se é a versão hebraica, mas é o Salmo 32 ou 33. Depois nós temos a segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. E depois, como coroamento, né, da leitura da palavra, no domingo, o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Bom, eu gostaria então de começar pelo texto do Salmo de meditação. O Salmo, o refrão que a igreja nos oferece é: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então, dentro desse espírito pascal, nós vamos ser introduzidos com a liturgia do quinto domingo da Páscoa e do sexto domingo da Páscoa, nas duas grandes solenidades que concluem o tempo pascal, que vai ser a ascensão de Jesus e depois, no domingo seguinte, o domingo de Pentecostes, o derramamento do Espírito. Então nós já estamos na segunda metade do tempo da Páscoa, nos dirigindo para a conclusão do tempo pascal com este quinto domingo. E o Salmo, então, é apresentado dentro dessa perspectiva, que nós agradecemos a Deus por essa graça que Ele nos comunicou de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, e nos coloca na expectativa de uma plenitude dessa graça renovada pela presença do Espírito Santo que será derramado sobre nós, e nos confirma então nessa ação do Espírito Santo no final do tempo da Páscoa. E nós esperamos e confiamos que essa graça se renova na nossa vida e nas nossas comunidades, e não só nas nossas comunidades, mas o Espírito é derramado sobre toda a face da terra.
Então, o salmista, ele convida os justos a alegrar-se no Senhor. Ele reconhece que aqueles que têm reto coração, que confiam em Deus, que esperam nele e que buscam viver a sua palavra, podem glorificar a Deus. Podem bendizer a Deus, dar graças ao Senhor, com instrumentos musicais, com todo tipo de manifestação de júbilo, porque nós estamos inseridos nesta graça de Deus que venceu a morte por meio da vitória da ressurreição de Jesus. Então, essa é a primeira estrofe, onde se convida a esse louvor rendendo graças a Deus, porque estamos inseridos nessa nova ação salvífica de Deus. Depois, ele sublinha a retidão da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é reta. O que significa isso? Que a palavra de Deus nos introduz num caminho reto diante de Deus. Depois nós vamos ver quem é este caminho, mas a palavra do Senhor é reta e ela merece fé. Então, nós somos exortados pelo salmista a renovar a nossa fé nesta palavra divina, naquilo que Deus nos comunica como instrução e daquilo que Deus nos oferece como uma trilha, um caminho de vida. Depositar a fé na palavra não é simplesmente acreditar num livro ou acreditar em um texto. Depositar a fé na palavra significa dizer a Deus: eu quero viver segundo a tua palavra. Eu quero que a minha família experimente esta retidão da tua palavra. Eu quero que a minha vida, que as minhas ações, que a nossa prática pastoral nas nossas comunidades esteja iluminada, inspirada e impulsionada pela palavra de Deus. Então, renovar a fé na palavra significa fazer um propósito de viver esta palavra, de colocar em prática de forma concreta nas diversas atividades que nós desempenhamos ao longo da semana. Bom, renovando esta fé na palavra, nós conheceremos a justiça e o direito, como nos apresenta então o Salmo. A gente vai depois, quando pegar o texto do Evangelho segundo João, nós vamos aprofundar o que significa esse direito e a justiça segundo Deus. E, de novo, se exalta que toda a terra está mergulhada na graça de Deus, ou seja, que toda a terra, toda a humanidade foi abraçada pelo Pai na vivência do Filho, na sua paixão, morte e ressurreição. E será abraçada com o derramamento do Espírito Santo no domingo de Pentecostes. Bom, aí vamos então para a terceira estrofe do Salmo. O Senhor pousa o seu olhar sobre os que o temem. Quem é o temente a Deus, né? Muitas vezes as pessoas perguntam isso para nós nas comunidades. Temer a Deus, o que significa? Temer a Deus significa reconhecer a sua santidade, significa reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida, significa desejar estar sempre envolvido na sua graça e nunca fora do seu alcance. Ou seja, significa ter a consciência que nós só existimos e só podemos viver estando sustentados por essa presença amorosa de Deus. Então, aquele que teme o Senhor é aquele que o reconhece como Senhor, que o reconhece como Deus, que sabe que a sua vida depende dele, né? E que, por isso, espera nele, busca nele e tenta enraizar a sua vida nele. Então, nós que somos tementes a Deus, que vivemos desta forma, confiamos e esperamos em seu amor. E esperar no amor de Deus não significa esperar na eternidade, embora na eternidade nós teremos essa plenitude do amor divino. Mas confiar no amor de Deus significa crer que o amor de Deus age em nós, por meio de nós, e principalmente por meio da igreja,
por meio das nossas comunidades e dos homens e mulheres de boa vontade. Todo aquele homem, toda aquela mulher que às vezes, mesmo sem professar a fé cristã, tem a boa vontade de colocar a sua vida, a sua existência a serviço da humanidade, a serviço do bem comum. Nós temos muitas pessoas que não professam a fé cristã explicitamente, mas que são homens e mulheres de boa vontade. Ou seja, que entendem que a sua existência, que o seu ser, que a sua vida é um dom para ser colocado a serviço dos outros, para ser colocado a serviço do bem comum. Né? Então, isso é muito importante. Né? Que às vezes a gente é meio fechado, né? Infelizmente, muitas vezes a gente conhece pessoas que acham que porque um ser humano não conhece a Cristo explicitamente como nós conhecemos, a sua vida não esteja a serviço do bem. Né? Então, um homem, uma mulher, um grupo humano que está a serviço do bem comum, a serviço da vida humana, a serviço daquilo que promove a vida das pessoas e que transmite valores cristãos, que transmite valores que promovem a vida humana, então essa pessoa pode ser reconhecida como alguém que é homem ou mulher de boa vontade. Então, isso também é muito importante, eu acho, destacar. Bom, na medida em que nós, então, crescemos e agradecemos a Deus porque este amor dele age em nós e nos permite estabelecer relações novas, relações humanas, impregnadas dos valores do Evangelho, então nós vamos justamente nos libertando da morte e vivendo a experiência da liberdade dos filhos e filhas de Deus. A libertação da morte não é mágica, né? Às vezes, não é um estralar de dedos assim, e tudo se transforma. Nós sabemos que a experiência religiosa não é mágica. A experiência religiosa é um processo de conversão onde nós vamos sendo enriquecidos, transformados, e podemos também enriquecer a vida dos outros e os outros enriquecer a nossa vida. Sempre em consonância com aquela graça de Deus que nos move e que está presente na nossa vida. Então, crescer no amor, amando o direito à justiça, como diz a segunda estrofe do Salmo. Então nós vamos sendo libertados da morte e nós vamos sendo introduzidos nesta vida divina. Né? Se a gente lembra da Dei Verbum, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre a Divina Revelação, no primeiro parágrafo, a Dei Verbum afirma que nós, homens e mulheres, fomos criados para participar da vida divina. Isso não significa simplesmente após a morte, mas significa ao longo deste peregrinar na Terra, nós somos chamados a participar dessa vida divina, assim como Deus participa da nossa vida. Então, o salmista canta justamente esta verdade de fé que nós também proclamamos. Quando nós crescemos no amor, nós vamos sendo libertados da morte. E assim nós podemos também esperar que mesmo em tempos de fragilidade, de provação, de tribulação e de dificuldade, Deus nos alimenta de forma permanente. Então, esta é a ideia do Salmo. Né? Então, Deus que alimenta permanentemente seus filhos e filhas, na medida em que nós conhecemos a justiça e o direito e nós crescemos no amor, confiando então nessa graça de Deus que age em nós. Então, com esta ideia do Salmo, a gente pode então ir para o texto da primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um texto bastante interessante, né, porque apresenta justamente a comunidade cristã de Jerusalém, né, a comunidade mãe de Jerusalém, que é a comunidade paradigmática que serve de espelho para todas as comunidades ao longo dos séculos,
né, todas as comunidades cristãs. Então nós temos ali um texto onde a comunidade é apresentada como uma dificuldade. Existe murmuração no seio da comunidade. E por qual motivo há murmuração? O texto nos diz explicitamente que existe murmuração porque as viúvas do grupo de helenistas, ou seja, a viúva dos provenientes do mundo grego, né, ou também, judeus que vinham da diáspora e que estavam em Jerusalém, portanto participavam da vida da comunidade, esses tinham as suas viúvas desassistidas. Bom, a primeira coisa aqui é interessante de perceber que a comunidade tem uma assistência permanente às viúvas. E a categoria viúva no Antigo Testamento é uma das categorias que expressa a sua... se aquele grupo é fiel ou não à aliança. Se as viúvas são humilhadas, se as viúvas são desprezadas, se as viúvas passam fome, se as viúvas mendigam e não têm o cuidado, o amor de seus irmãos, então isso é um escândalo que expressa a infidelidade do povo de Deus no Antigo Testamento, a aliança, né? Proteger o órfão, a viúva e o estrangeiro, dizem os textos, né? Aqui no texto de Lucas, no livro dos Atos Apóstolos, nós temos que as viúvas dos helenistas não eram assistidas, né? Que as viúvas dos helenistas estavam ficando em segundo plano, não estavam sendo cuidadas. E aí começa toda a murmuração. E nós sabemos como a murmuração pode destruir as relações comunitárias, né? Infelizmente, isso às vezes está mais presente do que a gente gostaria que estivesse, né? O bom seria que não houvesse murmurações, mas o pecado muitas vezes vence, né, entre nós, no meio de nós. Então, é preciso resolver isso. Como se resolve? Como se cuida dessas viúvas? Elas são excluídas? Elas são cuidadas? Então o texto nos apresenta que os apóstolos, eles entendem que eles não podem deixar a pregação, que não podem deixar o anúncio da palavra, né, o testemunho apostólico. Então eles decidem em comunidade que vão escolher outras pessoas que vão se tornar esses servidores das mesas, né, que vão se tornar agentes de caridade no coração da comunidade e que vão assistir essas viúvas que são fragilizadas e que, segundo o próprio texto, estavam sendo descuidadas. Então nós temos aqui esta decisão que vai instituir um novo serviço na comunidade. E esse serviço é para sanar uma injustiça e para restaurar o direito. Lembra do Salmo, né? O Salmo falava que Deus revela aos seus o direito à justiça e que também ele pede esse exercício do direito da justiça. Então aqui as viúvas, os helenistas, elas estavam sendo discriminadas e não estavam sendo tratadas com justiça. A comunidade estava meio que torta, né? Estava desviada, então não estava vivendo no direito segundo a aliança de Deus. Então aí a comunidade decide criar um novo serviço, um novo ministério que vai acudir e assistir essas viúvas. E essas pessoas devem ser cheias do Espírito Santo, diz o texto, né? Então, para exercitar a caridade de uma forma reta e justa, o coração humano ele deve estar orientado, conduzido, inspirado, né, impregnado dessa ação do Espírito de Deus. E por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito que prescruta o coração de Deus, o mais íntimo de Deus, que é amor, que é santo, e esse mesmo Espírito é comunicado e é presente na comunidade cristã para gerar na comunidade aquilo que é a vontade de Deus e o desígnio de Deus. Então, esses novos servidores,
que são chamados aí de diáconos, porque são servidores das mesas, e vão exercer a caridade em favor dessas viúvas que estavam desprezadas. Eles são essa expressão do cuidado de Deus em favor dos pobres, em favor daqueles que estão indefesos, e que a condição de viúva já colocava a mulher numa situação de desvantagem nas relações comunitárias, nas relações interpessoais. Então, os diáconos, cheios do Espírito, eles vão exercer esse serviço para restituir o direito à justiça no seio da comunidade. E para manifestar que o direito à justiça, ela é uma expressão desta caridade, né, que favorece o frágil, o pequeno, aquele que não tem direitos, né? Então, esta ação é fruto do Espírito de Deus no coração da comunidade. Bom, e assim os apóstolos podem continuar sendo anunciadores da palavra, e assim o querigma cristológico ele se espalha, né? E mais pessoas podem aderir a Cristo e as comunidades podem crescer e se multiplicar. Seria então essa a ideia da primeira leitura. Bom, depois, por que essa exigência, essa vocação, essa missão da igreja primitiva? Ela vem de onde? Né? Ela nasce do próprio chamado que Deus fez a Israel, o povo eleito. E o texto da segunda leitura da carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9, justamente nos apresenta que a comunidade cristã ela é continuidade desse povo eleito. A comunidade cristã é um reino de sacerdotes, né? A comunidade cristã é uma nação santa. Bom, são três expressões que a gente precisa, né, entender bem. Primeiro, o povo eleito, né? Ou seja, a eleição de Deus é a manifestação da bondade, da misericórdia de Deus sobre nós. E a gente tem que entender que eleição não é privilégio, né? Às vezes as pessoas não gostam de usar essa palavra eleição, o eleito, porque dá uma conotação de privilégio, de ser melhor do que os outros. Mas na Sagrada Escritura, eleição não significa isso. Na Sagrada Escritura, eleição significa que o eleito, ele é depositário, ele é destinatário da bondade divina, da misericórdia de Deus, que o escolhe sem merecimento da sua parte. Ou seja, Deus na bondade escolhe, né? Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele escolhe. Não por mérito, mas por graça, né? Então o povo eleito é um povo que recebeu a misericórdia de Deus, que conheceu a bondade de Deus, não por seus méritos, mas simplesmente porque Deus é santo, porque Deus é bom. E eleição significa separação em vista de um serviço. Então, lá na primeira leitura dos Atos Apóstolos, aqueles homens cheios de Espírito, eles são eleitos. Eleitos não porque eles são melhores do que os outros, mas eleitos em vista de oferecer um serviço ao próximo, de oferecer um serviço aos outros, né? Então, eleição não é em benefício próprio. Ninguém é eleito em benefício próprio, em benefício de si mesmo. A eleição é em vista de uma missão que é confiada, né? A eleição significa que Deus nos confia algo que é precioso em favor dos irmãos, em favor dos outros. Então, o povo eleito significa um povo vocacionado. Significa também uma resposta. Então, ao povo eleito é pedido uma resposta de amor ao amor, do chamado que nasce desse amor divino. Então, Deus manifesta seu amor e escolhe
para que os eleitos se coloquem a serviço dos irmãos. Então, a eleição de Israel, numa perspectiva inclusiva, o povo eleito, o povo de Israel, ele é eleito para se tornar fonte de bênção e de salvação a todos os povos e nações. Porque o Messias, o Salvador, o Redentor da humanidade, vem dos judeus. Então, os judeus são esta nação que se coloca a serviço dos outros. E o serviço do povo hebreu é justamente oferecer à humanidade o Messias que vem dos judeus. Então, nós que somos inseridos pelo batismo em Cristo, no Espírito Santo, em comunhão com o Pai, participamos da vida divina, da vida trinitária por meio do batismo, então nós somos essa continuidade do povo eleito, para oferecer aos irmãos aquilo que de graça recebemos. Então, esse é o povo eleito. Depois, o sacerdócio real, né? Um reino de sacerdotes. Justamente, o que é o sacerdote? É aquele mediador que oferece a Deus um culto, que oferece a Deus um louvor, que oferece a Deus uma prece. Então, o que significa ser um reino de sacerdotes? Significa que a nossa vida, alimentada naquele direito, naquela justiça, impregnada dessa caridade, como vimos na primeira leitura, é um culto que agrada a Deus. Então, na medida em que nós, pessoalmente, ou em comunidade, somos impregnados da palavra, do direito da justiça e da expressão da caridade de Cristo, nós oferecemos um culto agradável a Deus. Então, todo homem, toda mulher, os batizados e os homens de boa vontade, as mulheres de coração reto e de boa vontade, podemos prestar um culto a Deus pela vivência da nossa vocação. Ou seja, nós, na medida em que aprofundamos o nosso amor fraterno, nós estamos prestando um culto agradável a Deus, estamos exercitando o nosso sacerdócio, né? Que é santificar todas as coisas, né? Nós, instrumentos da ação de Deus, podemos então oferecer a Deus tudo aquilo que existe e tudo aquilo que nós podemos viver, experimentar nas nossas atividades, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lazer. Né? O lazer também pode ser um grande serviço sacerdotal. Quando a gente usufrui um sacerdócio, quando a gente usufrui um lazer sadio, que edifica, que estabelece relações mais igualitárias, mais fraternas, mais de ternura, de compaixão entre as pessoas, de alegria, né? Também uma coisa importante no lazer, a alegria, o descanso, também é um louvor a Deus quando nós temos essa ciência e oferecemos isso a Deus, né? Então, isso é muito importante, a gente entender o que é a nossa vocação como sacerdotes do reino, ou como um reino sacerdotal, né? Depois, se alguém quiser aprofundar isso, pode ler também a carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ali o apóstolo Paulo, no início do capítulo 12 da carta aos Romanos, oferece a sua compreensão sobre o sacerdócio cristão, que é de todo batizado. Aí Paulo não está falando, e aqui a carta de Pedro não está falando de um sacerdócio ministerial ordenado, né? Isso é outra reflexão. Aqui está falando do sacerdócio daquele homem, daquela mulher que tem comunhão com Deus e que serve seus semelhantes, né? E santificando todas as realidades terrenas com a sua presença, com o seu agir. Então, nós somos esse povo sacerdotal, esse povo eleito e essa nação santa. Por quê? Porque nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E porque a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita em nós. Então, a igreja é portadora desta santidade divina, né? E cada um dos batizados. Bom, nós somos chamados, então, essa é a nossa vocação. E nós, então, podemos proclamar as maravilhas de Deus,
que nos fez sair das trevas para a luz. Assim termina o texto, né? Então, nós que somos edificados em Cristo, como a pedra angular, que foi rejeitada, mas foi colocada por Deus no centro da edificação. Esta pedra angular é o Cristo, né? E em Cristo nós somos povo eleito, em Cristo nós somos sacerdócio real, em Cristo nós somos nação santa. E em Cristo nós somos, então, impregnados do Espírito do Senhor. Bom, com essa ideia, a gente vai para o Evangelho segundo João, para concluir, então, a nossa reflexão desta noite. O que Jesus... Qual é o plano de fundo desse texto? Primeiro, é a relação amorosa, né, íntima do pai e do filho. Existe uma comunhão divina entre o pai e o filho. E aí, com esse substrato, nós entendemos o diálogo de Jesus com os discípulos. Primeiro, Jesus diz que se nós temos fé em Deus, que é Pai, nós somos chamados a ter fé nele. Na medida em que nós temos fé em Cristo, nós nos deixamos conduzir por Ele. Nós nos deixamos conduzir pela Sua palavra. Nós vamos sendo conquistados pelo seu modo de ser e de viver. Então, nós podemos ser transformados, ser convertidos e nos tornar mais próximos da vontade divina, né, que nós já vimos, que é nos transformar justamente nesse povo eleito, nesse reino de sacerdotes, nessa nação santa. Então, na medida em que nós temos amizade com Cristo e comunhão de vida com Cristo, Jesus diz que nós temos comunhão com seu Pai. É interessante a pergunta que Filipe faz, né? Filipe diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É o que Jesus está falando, então, que ele vai preparar um lugar e que ele vai se afastar dos discípulos, mas que depois ele retornará. Então, Filipe diz, olha, Jesus diz, eu vou para o Pai, né? E Filipe fica assim, nossa, mas quem é o Pai, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus diz, você está há tanto tempo comigo, eu estou há tanto tempo com você, você não consegue enxergar que no meu agir se revela o amor do Pai? Que o modo como eu trato as pessoas que se aproximam de mim, eu manifesto o amor do Pai? Então, quando eu manifesto compaixão diante do pecador, da pecadora, eu estou sendo um instrumento da compaixão do Pai. Quando eu purifico o leproso, quando eu promovo a vida da viúva, eu estou mostrando para vocês o que o Pai faz por meio de mim, né? Então, quem vê o meu agir em favor do fraco, em favor do que está perdido, em favor do que está ferido, em favor do que está excluído, vê como o Pai trata os seus filhos e filhas. Então, se Jesus é o paradigma do Filho, o modelo perfeito, a humanidade perfeita do Filho, né? Então nós, que estamos enraizados no Filho, né? Por isso a segunda leitura da carta de Pedro, que fala da pedra rejeitada pelos construtores, se tornou uma pedra angular, e nós então edificados nesse Filho, nós somos chamados a fazer a experiência do Filho. Dentro desse processo de conversão e dentro de uma vivência comunitária da fé, na igreja, e também dando um testemunho dos valores evangélicos no mundo presente, nós, prestando um sacerdócio, né, um culto a Deus por meio das realidades terrenas que nós santificamos, né, nós vamos reproduzindo em nós a imagem do Filho. E na medida em que nós vamos nos tornando mais filhos,
né, crescendo nessa caridade que nós já discutimos antes, nós vamos então experimentando na profundidade este amor do Pai. Que ele sempre esteve presente, mas porque a gente ainda é escravo do pecado, porque a gente ainda é imperfeito, a gente não enxerga na sua plenitude, a gente não experimenta na sua plenitude. Na medida em que Jesus vai nos libertando da morte e vai nos tirando dos vícios, das más inclinações e vai nos orientando nessa perspectiva desse modo novo de ser e viver, neste caminho novo, então nós vamos conhecendo o Pai e nós vamos crescendo nessa comunhão de vida com o Pai. Então aí, para terminar, eu gostaria de sublinhar justamente o que Jesus diz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que trilha esse caminho de filho, de filha, esse vive na verdade e tem a vida em plenitude. Nós experimentaremos a alegria profunda de sermos filhos e filhas na medida em que nós abraçamos o caminho de Jesus. O modo de ser e viver de Cristo, que nos introduz na vida e na verdade, nossa e de Deus. Então, nós somos filhos no Filho. Nós vamos prestar um culto agradável a Deus como filhos e filhas, e como uma comunidade de filhos e filhas, na medida em que nós aderirmos a este caminho de Cristo. Na medida em que nós aderirmos ao modo de ser e viver de Cristo. Na medida em que nós vamos saindo da morte e somos introduzidos na vida. Sair da morte é sair do egoísmo, sair do pecado, sair de todo tipo de pecado, né, que destrói a vida humana, e sermos inseridos nesta caridade de Cristo. Ser ressuscitados em Cristo é sermos transformados pela caridade de Cristo, para oferecer ao mundo o que de graça recebemos. Então, queridos irmãos, irmãs, nesse quinto domingo da Páscoa, eu desejo a cada um de vocês e as comunidades onde vocês estão inseridos e onde vocês vão partilhar a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, a oração comunitária da igreja, onde vocês vão fazer a experiência do ressuscitado em comunidade, que cada comunidade cristã seja esse povo eleito, esse sacerdócio real e essa nação santa, que trilha o caminho da verdade e da vida, que é o próprio Cristo, e experimenta a alegria profunda de ser filho e filha do Pai, que experimenta a alegria de ser irmão, de ser irmã, e isso nos liberta, isso nos humaniza, e justamente essa é a vontade do Pai, que nós como filhos e filhas, como irmãos e irmãs, sejamos libertados de todo tipo de morte e façamos a experiência da Páscoa, da ressurreição, trilhando o caminho, a verdade e a vida, que é o seu próprio Filho, na expectativa do Espírito que será renovado em nós e que se aproxima justamente para a solenidade de Pentecostes que está já às portas, concluindo o tempo de Páscoa. É isso. Essa é a reflexão dessa noite. Gostaria então de agradecer a atenção de todos vocês. Não sei se eu não acompanhei aqui as mensagens, não sei se tem aqui muita mensagem. E se as pessoas conseguirem escrever alguma coisa aqui, não sei. Se alguém quer fazer alguma pergunta.
A internet acho que está um pouco ruim, né? Bom, eu não sei se tá conseguindo correr isso, mas então eu concluo por aqui e dou a bênção, então. Dou a bênção para todos, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e obrigado. E quem gostou pode compartilhar com seus amigos. E na semana que vem a gente se encontra na quinta-feira à noite também, mais uma vez, para partilhar a liturgia da palavra do sexto domingo da Páscoa. Obrigado a todos, uma boa noite. Deus abençoe.